Olá, olá, traders, bem-vindos de volta ao curso Simplificando o Forex e este será o episódio 22 e hoje eu vou falar de algo que eu acho assim bem importante. Eu acho que é dos conceitos mais complexos que eu vou passar, mas talvez quando voltares a ver o vídeo várias vezes e ir treinando no gráfico, em vários tempos gráficos, vai ficar mais claro o que é que eu estou a tentar passar nesse vídeo. Então, eu sei que o vídeo é simplificando o Forex, mas esse pode não ser o vídeo mais simples, mas eu vou tentar fazer o mais simples possível. E depois, com treinamento ou voltando a ver várias vezes, vocês vão começar a ver com mais facilidade esse conceito também. Nunca mais fiz vídeos, estou rusty, estou enferrujado, mas vamos a isso. Ok. Deixa eu meter aqui o laser. Ok, então o que é um trading range? É o nosso intervalo operacional. Acho que isso acontece com qualquer trader, de não saber precisamente se o mercado está em alta ou em baixa, porque não está claro, quebrou para cima, quebrou para baixo e não está claro. Então, o intervalo operacional ou entender o intervalo operacional vai nos ajudar muito a perceber em que se o mercado está em alta ou está em baixa, porque não tem, isso são regras. Se você adiciona regras, você tira a ambiguidade dos teus conceitos, ok? Então, o que é o intervalo operacional? O intervalo operacional pode ser definido como o topo ou fundo que separa o premium de desconto e precisa ser combinado com a estrutura de mercado em tempos gráficos maiores, de preferência para melhor precisão. Então, saber identificar esse intervalo de maneira correta nos permite estar do lado certo, entre aspas, né? Do lado certo do mercado e torna os nossos contextos ou ideias para comprar ou vender mais fortes e prováveis. Os intervalos operacionais são normalmente formados por topos, fundos fortes, topos ou fundos fortes ou topos ou fundos fracos. Então, vamos começar aqui. Então, os topos e fundos fortes vão ser os topos e fundos que formam swing institucional. Nós já tocamos nessa tecla várias vezes. Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar no nosso intervalo operacional é que o preço formou um swing institucional. Ok? Então, o ideal é que tenhamos uma supply ou uma oferta do tempo gráfico maior, aqui onde ele faz o swing institucional, e ideal também termos tirado com esse movimento impulsivo não só esse high, mas também alguma liquidez interna à esquerda. Vamos supor que a estrutura aqui é de baixa, então alguma liquidez interna foi tirada antes de chegar na oferta e depois formou o swing institucional. Então nós vamos considerar esse topo forte, e aqui é a mesma coisa, temos uma demanda no tempo gráfico maior, temos uma liquidez a ser tirada à esquerda, vamos supor que é um previous day low, algum tipo de low importante no mercado, alguma liquidez importante, depois forma o swing institucional ao chegar na demanda, então vamos considerar que esse low ou esse fundo é forte. Então, topo forte, swing institucional com contexto dentro de uma zona de oferta, tirou liquidez interna à esquerda. Aqui é a mesma coisa, temos uma demanda, swing institucional, tirou liquidez interna à esquerda. Okay? Então, os tops ou fundos fracos eu vou considerar as minhas induções, nesse caso. Indução é liquidez antes das nossas zonas. Okay? Então, eu preciso de ter algum tipo de... Se eu estou num topo, se eu tenho um topo forte, eu quero ver um topo fraco para ser a minha indução antes de eu me posicionar numa posição de venda. E aqui eu quero ver um fundo fraco que eu vou usar como indução ou liquidez para me envolver numa posição de compra. Okay? Então, os topos e fundos fracos que eu utilizo são esses aqui, que não tenham tirado nenhum tipo de liquidez interna e quebrou a estrutura. Okay? Então, ele quebrou a estrutura para baixo, mas aqui à esquerda ele não tira a liquidez interna, não tira estrutura nenhuma, só quebra. Então esse tipo de topo para mim é fraco. Aqui o que eu mais uso é o break retest, então quebra e teste de suporte, se torna resistência, então considero esse topo
fraco. E aqui é um topo que não consegue tirar um fundo. De novo, esse seria um topo fraco para mim. E nos fundos fracos é só o contrário disso, né? Então temos um fundo que quebra até a estrutura, mas não tira a estrutura esquerda, não tira nenhum tipo de liquidez interna, então para mim é um fundo fraco. Aqui temos quebra e teste, quebra de resistência, se tornou suporte, então para mim isso é indução para compras. Aqui de novo é um fundo que não consegue tirar um topo, para mim é um fundo fraco, ok? Então, combinando os dois, a aplicação seria, se nós chegamos aqui numa zona de oferta, temos nosso swing institucional, tiramos liquidez interna à esquerda, algum tipo de algo liquidity, previous session high, etc, etc. Tudo que você sabe que pode ser liquidez e tirou, chegou numa zona de venda, te dá o swing institucional, quebra, teste, continua. Aqui, Smart Money Traders, eu vou explicar no próximo slide, mas é muito tentador procurar entradas aqui nessa supply. Aqui também temos o swing institucional, provavelmente chegamos numa demanda, formamos, aqui testamos, continuamos, voltamos a quebrar a estrutura e o trader, ou Smart Money Trader, principalmente o principiante, mas há pessoas que estão anos e ainda fazem isso, vão fazer isso. E qual é o problema de nós fazermos isso? De novo, podemos voltar para os fundos e topos fracos. Nós temos aqui duas coisas. Temos Break Retest Liquidity. Temos linha de tendência a ser formada. Temos Break Retest Liquidity. Temos linha de tendência a ser formada. Se tu estás a vender aqui, tu estás a vender onde retail traders, não retail trader, pessoas que operam conceitos retailistas, estariam a vender exatamente na mesma zona. Depois tens quebra e teste, de novo conceito bem retalhista, quebra de suporte, se tornou resistência, você está a tentar vender aqui. Então imagina quanto de liquidez está a se formar aqui em cima desse high. Aqui é a mesma coisa, tens resistência, tens quebra, suporte, segundo toque na linha de tendência, retail traders ou traders que operam conceitos retailistas estão a tentar comprar aqui o terceiro toque, e quem opera quebra e teste já entrou aqui com stop loss aqui embaixo. Então aqui embaixo dessa linha de tendência, aqui embaixo desse low, tem muita liquidez, ok? Então o que é que vai acontecer muitas das vezes? O que vai acontecer é que nós vamos, os retail traders, Smart Money Traders que entraram aqui, o retail trader já entrou aqui, ele já está em drawdown, está preocupado, mas o stop loss dele está aqui em cima, provavelmente aqui em cima, mas dificilmente. Normalmente eles põem o stop loss em cima do último high que foi formado quando estão a vender. Então quando o preço chega aqui, Smart Money Trader, se ele não entrou diretamente, ele vai esperar por uma quebra de estrutura no tempo gráfico menor, para depois entrar com um stop loss menor. Então quando isso acontece aqui, mais Smart Money Traders ainda estão a ser capturados aqui nessa zona. O preço agora chega, rompe a zona, pega a liquidez, que nós já falamos porque tem muita liquidez aqui em cima, e ele vai para um ponto de interesse ligeiramente mais acima. É por isso que eu já disse antes, para quem me acompanha há mais tempo, eu pego a zona de interesse, ou a minha ZDI, que esteja mais próxima do inducement, ou da indução, ok? Então aqui não é uma zona onde eu pessoalmente vou procurar por trades. Ainda que eu tenha esse tipo de confirmação, até essa confirmação pode ser manipulada, ok? A mesma coisa aqui para compras, o preço volta, dá a confirmação que os Smart Money Traders querem ver, eles executam aqui com stop loss menor, lotes maiores, e o preço só vai tirar, chegar numa zona de interesse mais em baixo, e depois é que vai ter o impulso. Por isso é que muitas das minhas trades, vocês veem, o preço chega, tira alguma liquidez e sai da entrada com muita pressa, ok? E esse é o conceito que eu uso para esse tipo de entradas. Então tem todo um contexto por detrás, tem a oferta aqui, tem o swing institucional, tem a demanda aqui embaixo, tem o swing institucional, tem o liquidez para tirar, para ser o meu combustível para compras, tem o liquidez para tirar, para ser o meu combustível para vendas, ok? Então essa seria a aplicação básica, e essa é a maneira mais básica de olharmos para o nosso trading range. Então a nossa range
ou o nosso intervalo operacional não vai ser daqui para aqui só porque nós quebramos estrutura. Muitos vão tirar o Fibonacci daqui para aqui e procuram acima de 50% desse impulso aqui para comprarem. Você não está a olhar para a bigger picture, tu estás a olhar para algo que aconteceu num tempo gráfico bem pequeno e estás a tentar pegar vendas ou compras em lugares onde retail traders provavelmente estão também a procurar. Então, normalmente, não está a dizer que sempre, mas normalmente esse tipo de entradas vão falhar. Ok? Então, o que é que nós precisamos para executar entradas aqui? Não que vai baixar o nosso risco, mas vai tornar de alto risco para médio risco. O que nós podemos é ter liquidez a ser formada antes da zona, que é importante. Agora, duas coisas podem acontecer. O preço pode tirar essa liquidez e respeitar essa zona aqui inicial, mas não se esqueçam que ainda temos liquidez aqui em cima por causa do quebra e teste, ok? Mas agora temos liquidez antes da zona, o que pode ser a indução para essa zona funcionar. Então aqui duas coisas podem acontecer, ou o preço pode vir para aqui, ou o preço pode vir para aqui e continuar a cair, ou o preço pode romper essa zona, como aconteceu aqui atrás, e ir para a zona de interesse aqui mais em cima e continuar. Então tenham sempre algum tipo de indução, algum tipo de liquidez de baixa resistência antes das vossas zonas, ok? Como eu disse, é por isso que eu não meti essa zona azul. Essa zona continua a ser perigosa, mas é menos perigosa agora porque nós temos liquidez antes da zona, ok? Aqui a mesma coisa, formou equal lows antes dessa ZDI aqui, continuamos até quebra e teste, linha de tendência, continua a ser uma zona de alta de liquidez, mas agora nós temos aqui liquidez formada antes da zona, temos uma quebra de estrutura, provavelmente novas pessoas ou mais traders vão estar à procura de compras aqui, então o preço tem liquidez para tirar, para depois continuar o movimento para cima. Aqui é a mesma coisa, aqui não temos um swing, não direi um swing, aqui temos um shift, né? Aqui temos uma quebra, aqui tem liquidez de baixa resistência, aqui tem equal lows, mas depois dessa quebra, muitos traders veem order block em toda parte. Então, ele viu quebra, vai marcar o order block, vai tentar entrar aqui. Então, temos liquidez para tornar essa zona, ou baixar o risco dessa zona de alto risco agora para médio risco, ok? A trade de baixo risco ainda continua a ser a partir dessa zona aqui. Então, como é que eu faço para identificar os meus intervalos operacionais? Vamos supor que nós temos um mercado em alta aqui, assim, ok? Nós temos swing institucional, quebra a estrutura, volta, forma outro swing institucional, quebra a estrutura. Depois temos um POI diário, ok? Então o preço chega na zona de interesse diária e forma um swing institucional, volta a quebrar a estrutura. Como é que eu identifico que o preço já está a regressar, por exemplo, a continuar o movimento para cima? Eu deixo o time frame, se eu estiver a olhar para o tempo gráfico de 4 horas, eu deixo para de 15 minutos e eu identifico um swing institucional de 15 minutos. Só depois de eu ver o swing institucional de 15 minutos aqui a ser formado e o preço volta e respeita, começa a cair, aí é que eu marco o meu Fibonacci e marco o meu ponto mais baixo ao ponto mais alto. Mas o que é que acontece? Muitos traders, quando vem essa quebra de 15 minutos, eles estão à espera que o preço vai tirar esse low. Não, o contexto ainda continua a ser de 4 horas é mais forte que o de 15 minutos. Você viu um swing institucional de 15 minutos, não chegaste numa zona diária ou semanal nesse impulso aqui, não tem motivo nenhum para você achar que esse low vai falhar. Então tudo que você vai fazer é procurar compras em baixo de 50%, encontrar a tua liquidez interna para suportar alguma zona que tenhas aqui de demanda para continuar o movimento para cima. Mas ver um swing institucional num tempo gráfico menor, eu gosto de fazer 4 horas e 15 minutos ou diário e 1 hora. Então, se esse fosse o diário, a linha preta, a minha linha vermelha seria o tempo gráfico de 1 hora. E aqui o mesmo para compras, para vendas, desculpa. Então nós temos o mesmo contexto, chegamos numa zona diária, formamos nosso swing institucional ideal
é nós termos tirado também liquidez interna nesse impulso aqui antes de chegar na zona. Então quando voltamos a quebrar, aonde é que eu vou marcar o meu Fibonacci daqui para aqui? Só quando eu vir um swing institucional de compra num tempo gráfico menor. Okay? Então não é logo que quebrou, eu já estou a marcar o meu Fibonacci. Então a minha regra, a regra que eu adiciono é que eu quero ver um swing institucional no tempo gráfico menor, e provavelmente é isso que eu faço sempre, compro aqui até zonas de premium e volto a vender. Então não me perco com se a estrutura está alta ou baixa, porque eu tenho essas regras no lugar. Okay? Então aqui, como eu já expliquei, eu vou marcar o Fibonacci apenas depois de eu ver o swing institucional de venda aqui no mercado em compra, ou um swing institucional de compra num tempo gráfico menor no mercado em baixa, o mercado em alta, o mercado em baixa. Ok? E para fechar, vamos ver uma aplicação aqui. A aplicação é mais um exemplo, mas no mercado em alta. Se vocês quiserem, nesse momento podem parar o vídeo e marcar os vossos pontos de estrutura, e eu vou mostrar a seguir. Ok? Então, como eu disse, comecem a marcar a vossa estrutura quando vem um swing institucional. Ok? Vamos supor que temos uma demanda aqui semanal e esse é o tempo gráfico diário. Chega na demanda semanal, tira a liquidez interna, faz o swing institucional e quebra a estrutura. O que é que acontece muitas das vezes? O trader marca o Fibonacci daqui para aqui, porque ele já acha que isso é a retração diária. Não vamos olhar para o tempo gráfico, eu estou a falar do tempo gráfico diário. Você pode dizer, mas o tempo gráfico de 4 horas já podia estar a fazer a retração. Não, estou a dar exemplo no tempo gráfico diário, não estou a falar do tempo gráfico de 4 horas. Okay? Então, nós descemos, voltamos a subir. Com o que eu te expliquei até aqui, considerarias isso a tua quebra de estrutura para procurar por compras aqui? Claro que não. Primeiro é que esse regresso não tirou nenhuma liquidez interna aqui. Então, quando o preço volta a subir e forma agora o swing institucional de venda, aqui agora eu tenho os meus pontos estruturais, que seria daqui para aqui. E essa é a minha trading range. Então, o que é que eu vou procurar? Eu vou marcar o meu Fibonacci daqui para aqui e procurar alguma liquidez interna, algum POI, alguma zona de interesse embaixo da liquidez interna desse impulso, para eu então me posicionar para compras. Aqui novamente formamos um institucional, voltamos a quebrar. Agora quebramos para baixo, tiramos liquidez interna, e muito erro que o trader vai fazer é procurar por vendas aqui, o que não é errado, mas você não pode procurar por vendas aqui, até porque ele formou um swing institucional, né? Mas se tu procuras por vendas aqui, tu não pode estar à espera que ele vai tirar esse low, porque essa range continua a ser respeitada. Só tirou liquidez interna e agora começa a subir. O que eu ia fazer? Embaixo da liquidez interna, procurar por compras, porque ainda estamos numa tendência de alta. Aqui voltamos a quebrar. Aqui é o mesmo exemplo, tu não vais marcar o teu Fibonacci aqui porque não tiras liquidez interna nenhuma. Então, quando aqui tira a liquidez interna, agora tens os teus pontos estruturais daqui até aqui. Ok? Respeita uma demanda, depois tira a liquidez interna e volta a quebrar a estrutura. Aqui, preço quebra, confirma esse low até esse high, mas de novo, tu vais vender até liquidez interna. É o mais seguro até demanda, ok? Tu não vendes aqui esperando que vais quebrar a estrutura. Não assume quando é que vamos quebrar a estrutura. A não ser que você tenha o preço a vir de uma zona semanal. Por exemplo, ele fez esse impulso e chegou numa zona semanal. Mas ainda assim espera pela quebra. Antes de você assumir que o preço já vai mudar de direção. Okay? Aqui o que o preço faz? Ele quebra aqui, respeita aqui. E smart money traders que não estejam atentos ao que eu estou a explicar nesse vídeo, você podia ver essa quebra, entraste em vendas aqui, por exemplo, podias ver nova quebra, tentar entrar em vendas aqui. Então, quanto de liquidez achas que está a se formar aqui, só aqui, nessa zona? Muita liquidez. Então, se você tem a bigger picture, ou a fotografia, como é que se diz isso? Tens a visão mais ampla, sabes que ainda estamos em alta, tiramos liquidez interna, procura por compras aqui. Okay?
e espera que o preço vai continuar a tendência de alta, especialmente se aqui não chegamos em nenhuma zona de oferta de tempo gráfico maior para invalidar essa estrutura de alta. Okay? E aqui finalmente temos novo swing institucional, voltamos a quebrar para baixo, swing institucional de venda, confirma a nossa range, o nosso intervalo operacional daqui para aqui, e finalmente quebramos aqui. A partir daqui é que você, como trader, e especialmente se esse ponto aqui chegou em alguma zona de oferta de tempo gráfico maior, pode se posicionar agora em vendas, depois tirar alguma liquidez interna. Tens de ter indução novamente, provavelmente aqui em cima, usar isso como a tua indução e o preço vir para aqui e continuar a tendência de baixo. Então é assim que eu vejo a estrutura, os nossos intervalos operacionais, os meus intervalos operacionais. Eu preciso de ver liquidez interna ser tirada, quebra do high, preciso de ver novo swing institucional de venda para confirmar que o meu high que o meu low é esse, o meu high é esse. De novo, se estamos a tirar liquidez interna, não vou assumir porque tiramos liquidez interna, minha tendência ainda é de alta, não quebramos esse low, eu não vou assumir que vendas a partir daqui vão trazer o preço a tirar esse low. Então, é assim que precisamos fazer. Eu sei que isso é bem complexo e precisa de treino. E outra coisa que eu acho que é importante é definir quais são, por exemplo, aqui eu faço uma definição de como eu gosto de ver o tempo gráfico de 4 horas combinado de 15 minutos para marcar a minha trading range. Você pode fazer o mesmo, você vai ser o diário e o de 30 minutos, por exemplo, ou vai ser o de 4 horas e o de 30 minutos, ou o diário e o de 15 minutos, depende de como vais fazer, mas tu precisas de adicionar regras a tudo o que fazes, de formas a tirar qualquer tipo de ambiguidade, ok? Então, aqui eu só marco Fibonacci quando eu vir swing institucional de venda formado num mercado em alta. Aqui novamente só marquei depois, ou só vou marcar depois de tirar esse low, formou um novo swing institucional de venda e a liquidez interna, então agora eu vou e me posiciono em compras aqui. Voltamos a quebrar, espero pelo preço quebrar aqui, depois de quebrar aqui, eu marco o meu low, o meu high, marco o meu Fibonacci, marco a minha indução. E outra coisa que eu quero falar, normalmente eu marco a minha indução, a primeira zona de interesse que eu vir em baixo de 50%. O que é que eu quero dizer com isso? Essa zona aqui está em baixo de 50% e é um swing low. Então isso é uma boa indução para procurar por compras em baixo. Por quê? Porque os Smart Money Traders, até os Smart Money Traders, eles vão procurar o order block, o primeiro order block que te vem em baixo de 50%, ele vai querer comprar. Então, normalmente, esses order blocks, não estou a dizer que sempre, pode funcionar, mas são manipulados, alguma zona em baixo deles é respeitada e depois o preço sobe. Aqui é a mesma coisa. Você marcou Premium e Discount, só porque estás abaixo de 50%, marcas logo o primeiro order block para procurar por entradas. Normalmente, esse primeiro order block pode ser manipulado e respeita outro mais em baixo. Aqui de novo tens a quebra, aqui tens esse low até esse high, né? Então, abaixo de 50% tu tens essa zona de interesse, o preço vem, reage, mas depois tira. Por que tira? Porque esse é o primeiro order block abaixo de 50%. Muita gente está a tentar pegar o movimento logo no primeiro order block em baixo de 50%, logo na primeira demanda em baixo de 50%, manipula e o movimento normalmente é rápido. Então se tiveres uma zona mais em baixo, mais extrema, em baixo da liquidez interna, primeira liquidez interna que tens em baixo de 50%, é mais seguro comprares aqui em baixo. E assim sucessivamente, ok? Então tem aqui um exemplo no EURUSD, por exemplo, temos aqui o preço a chegar numa zona semanal, eu acho, formou o swing institucional, tirou liquidez interna, formou, vamos supor que o preço chega aqui, faz esse pullback, não chega nem a 50% depois de quebrar essa zona e volta a quebrar. Seria um erro tu marcares a tua estrutura como daqui até aqui. Por quê? Porque nós não tiramos nenhuma liquidez interna a subir aqui. Muito menos chegamos a 50% do impulso que quebrou essa estrutura. Então o que é que acontece aqui? Nós temos, o preço volta, quebra, respeita esse order block,
para mim, o ideal seria desrespeitar esse order block e respeitar alguma coisa em cima. Por quê? Porque esse é o primeiro order block acima de 50%. Muita gente entrou nesse céu e era fácil, era bem fácil. Eu pessoalmente entrei, mas era bem fácil. Mas para mim eu prefiro que o primeiro order block falhe, mas estamos a falar do order block diário. E aqui eu lembro que tinha uma zona de 4 horas um pouquinho mais abaixo e foi desrespeitado. Então o tempo gráfico, quanto maior, mais vai ser respeitado. Então aqui você tem essa liquidez toda a ser tirada. Agora, o que é que um trader pode ficar confuso aqui? Ele vê isso a ser quebrado, como ele considerou isso estrutura, ele considera que agora mudamos a tendência para alta e procura compras aqui em baixo. O que acontece? Quebra. Isso porque o trader não está atento ao que está se passando no mercado. Aqui agora temos um novo swing institucional, chegamos nessa demanda, quebramos. Isso é o que está acontecendo agora no EURUSD, né? O que acontece aqui? Aqui tem duas situações. Aqui, se o preço quebra para cima, é o que eu estou à espera. Essa é a liquidez interna diária, não estou a falar de 4 horas, estou a falar diário. No diário, esse é o primeiro swing high que tem nesse impulso aqui. Nada aqui é swing high. Então, até ele quebrar esse impulso, eu ainda não devia ter metido Fibonacci, porque ele ainda não quebrou aqui. Mas quando ele quebrar aqui, eu ainda tenho esse order block aqui para respeitar. Isso seria a minha indução. Então, se o preço fizer isso, o que é que vai acontecer aqui? Muitos podem ver como isso, como uma quebra de estrutura. O mercado agora está em alta, e vão tentar comprar na demanda que causou essa quebra de estrutura. Mas, como eu percebo que o mercado está em baixa e até quebramos esse high, o mercado continua em baixa, quando o mercado quebrar aqui, eu vou me posicionar para vender aqui e esperar que o preço vai continuar a descer. Se o mercado quebrar, aí sim teríamos mudado de baixa para alta. Nesse momento o EURUSD no diário ainda não está no mercado em alta. Para mim não interessa muito o que você pensa sobre isso, mas é assim que eu vejo as coisas, ok? Então, se isso quebra para cima, respeita essa zona, o mercado ainda está em baixa e podemos ver sim esse low a ser tirado. Agora, se quebrarmos esse high, aí sim o tempo gráfico diário terá mudado para o mercado em alta e podemos nos posicionar, não aqui, eu me posicionaria em baixo, porque essa seria a minha liquidez interna, a não ser que ao vir para aqui formemos outra liquidez interna, então eu me posicionaria aqui para compras. Então é assim que eu vejo isso. Eu sei, novamente, não é fácil perceber intervalos operacionais, mas isso é assim que funciona em qualquer tempo gráfico. Você pode combinar o tempo gráfico de 1 hora com o tempo gráfico de 15 minutos, o tempo gráfico de 5 minutos e marcar as tuas trading ranges exatamente da mesma forma. Eu podia até postar mais exemplos aqui, mas é mesmo de propósito, é para tu ires no teu gráfico e procurares. Obviamente, como day trader, tu provavelmente não vais estar a olhar para o diário, mas as tuas ranges podem ser marcadas, o teu intervalo operacional pode ser marcado no tempo gráfico de 4 horas, pode ser marcado no tempo gráfico de 1 hora. Então ele funciona exatamente da mesma forma. Mas é assim, esse é o contexto, essa é a estrutura, ou esse é o template, né? Ou esse é... como é que se diz template? Anyway. Mas esse é o formato que eu procuro nas minhas trades quando eu estou a marcar a estrutura, não importando em que tempo gráfico eu esteja a ver, porque o mercado, como eu disse, é fractal e o que está acontecendo no diário está acontecendo em tempos gráficos menores, ok? Então é isso que eu tinha para esse vídeo, espero que esteja claro. Eu vou tentar fazer o vídeo sobre contexto no próximo episódio, só não sei quando vou fazer, mas já, é isso que eu tinha aqui. Por favor, deixa o like se gostou do vídeo, deixa o like se te ajudou. Se não gostou também, ponha que não gostou. O importante é ser honesto, ok? Então é isso que eu tinha para aqui, até aqui, para esse vídeo. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio.